Ei, oi galera, meu nome é Daiane e esse vídeo que você está olhando agora é um vídeo que eu vou comentar alguns livros que eu gosto muito de ler. Na verdade, o meu sonho era fazer um clube do livro. Só que, como eu não tenho muitos integrantes, muita gente pra fazer, assim, tipo, muitas pessoas pra montar o grupo do livro, eu pensei assim, vou fazer o grupo do livro no YouTube, vou mandar uns vídeos comentando sobre livros que eu gosto, sobre leituras que eu gosto de fazer e indicar pro pessoal, se eles gostam, alguma coisa assim. Então acho que vai ser muito bacana. E sem delongas, o livro que eu terminei de ler, eu li ele ano passado. E ele é um livro da Storm, dessa atriz, na verdade, ela é atriz, no caso essa moça aqui, ela é atriz, ela fez programas de televisão, ela fez vários seriados, então é um livro que eu gosto bastante, é um livro que tem uma descriçãozinha assim bem bacana, e ela fala sobre o poder da cura, o poder não sei se poder enxergar, o poder da comunicação com Deus. E eu acho muito bacana também porque tem algumas citações assim, bem bacana, bíblicas, pode-se dizer assim, é a biografia dela. É como se fosse a história dela, contando a história dela. E sobre isso, ela conta sobre as dificuldades que ela passou na infância, sobre as questões que ela passou em relação à mãe dela, o relacionamento com a mãe dela. Passou um relacionamento bem conturbado, passou um relacionamento de castigos extremos que a mãe dela dava pra ela, sem ela entender. Ali no comecinho, aqui no comecinho, ela conta já, vou mostrar pra vocês aqui. Ela primeiro agradece, né, os agradecimentos no começo, claro. Mas a primeira aqui, ela vai falando sobre a vida dela, sobre o relacionamento com os pais, sobre como o pai dela ia para trabalhar, sempre muito cansado, de mãos dadas com o mal. Então aqui no comecinho já da história dela, ela já tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar com a mãe dela. A mãe dela colocava ela trancada nos armários, então ela tinha muito medo. O pai dela trabalhava e devido a trabalhar muito, ele era muito cansativo. Chegava em casa, não conseguia entender a situação dela quando ela passava com a mãe dela. A mãe dela, quando chegava visitas, mudava completamente. Era uma pessoa maravilhosa, diante das visitas, claro. E aí quando saía, tudo retornava e ela tinha muita preocupação com isso, que quando as visitas fossem embora, ela tinha que voltar todos esses acontecimentos de castigo e de comportamentos assim, sem noção, né? Porque na verdade a mãe dela tinha assim umas alucinações, e isso tudo ela conta no livro. E o muito assim mais bacana que eu peguei desse livro assim foi os acontecimentos dele, ao qual ela foi conhecendo pessoas que ajudaram ela na vida espiritual, na vida conjugal, porque ela tinha assim muitos problemas com relacionamentos. Os relacionamentos dela assim não eram, sabe, firmes. E aí ela encontrou o Rick que conta no livro que era um namorado, que depois ela propôs casamento. E aí, devido a isso, ela propôs casamento, mas ela propôs casamento porque ela queria, assim, eu digo assim, ter alguém do lado, não ficar sozinha, sabe? Ter alguém ao lado dela. Mas aí, devido a isso, ela casou com ele, e ela viu que ele não era tudo aquilo, e ele era meio, sabe, não se desligar dessas coisas tudo, e a vida dela foi indo de mãos dadas de fato com o mal, foi indo de mal a pior. E aí, depois disso, ela começou a conhecer pessoas. Conheceu o pastor Jack aqui ela conheceu o esposo dela, que eu não me recordo o nome, gente. Mas ela conheceu o pastor, conheceu o marido dela, o futuro marido dela, aqui, conheceu ele era cristão. Então, é muito legal esse livro, eu indico mesmo. Eu sou suspeita pra dizer porque eu li ele 2 vezes, mas eu não li ainda o nome do esposo, mas eu li 2 vezes esse livro aqui, ele é muito bom. Aqui fala também no finalzinho a descrição aqui
de perdão e de cura, o quanto que é importante a gente conseguir liberar o perdão, a cura, o quanto que isso não é somente em questão espiritual, mas sim no relacionamento social com as pessoas, no relacionamento com a família, a tranquilidade, a gente conseguir conversar com as pessoas, a tranquilidade, a gente conseguir ter essa paz sobre nossas vidas. Então esse livro, sim, foi de balde, me deu assim uma oportunidade imensa de mergulhar e relembrar alguma coisa assim, nossa, pedir perdão pra alguma coisa que fiz, alguma coisa que... Então é muito bacana mesmo, ela é uma grande escritora, uma grande conselheira. Ela depois no finalzinho, ela começou a dar explicações, depois ela começou a orientar outras pessoas com esse mesmo problema, com as mesmas dificuldades. E é muito bacana, assim, ela se envolveu com drogas, com abortos, então tudo isso aconteceu na vida dela e ela conseguiu vencer isso foi o mais bacana, ela conseguiu vencer tudo isso e teve uma família abençoada, teve uma família unida, uma família lá, tipo, uma família reunida com os filhos, com o pai, né? A mãe dela acabou falecendo, mas tudo isso foi resultado assim dela conseguir pedir perdão a Deus e também liberar esse perdão para a família e se perdoar de toda essa culpa que ela levava, né? E outro livro diferente, sabe? Ele é bem literário, esse livro, pode-se dizer. É o do Eduardo Galeano. Galeano, é bem... o livro dos abraços. Esse livro aqui, eu não terminei de lê-lo. Não terminei de ler ele. Tanto que até, ele ficou aqui, essa partezinha aqui no finalzinho, quase, bem pouquinho faltava pra mim terminar ele. E eu acabei não terminando ele, mas ele é muito bom, ele é muito fera mesmo, muito top. Porque ele é um livro assim que ele fala sobre ele é como se fosse uma podemos dizer assim, uma poesia, só que ele é bem amplo, ele é tipo um leque, ele é bem amplo, assim, sabe? Porque ele fala sobre questões de democracia, ele fala sobre questões de nós termos voz como cidadãos, como se eu sendo cidadã, eu ter voz. Ele fala sobre a questão do que dar valor hoje em dia, do que dar valor, né? Se é o dinheiro, se é as emoções, se é as atitudes, se é a honestidade, o comportamento. Ele fala sobre guerra, fala sobre a visão da guerra que nós temos hoje. Ele fala sobre a importância a relação da mídia hoje em dia nas nossas vidas, né? Pode-se dizer assim, a televisão, fala como ela pode danificar se for extrema e se não for de uma maneira assim, como é que eu vou dizer, se for de uma maneira assim que for trazer uma produtividade para nossa vida, de uma maneira assim também que a mídia tem um poder muito próximo da gente, né? É inevitável dizer que eu estou usando uma câmera hoje, vocês estão me assistindo, e isso já é referente à era digital, né? A era que a gente nos alcança e nos traz facilidade, nos traz produtividade para lançar oportunidades de comunicação, de envolvimento social, mas também, se não for muito bem cuidado, ele pode trazer muitos danos. E isso tudo no livro dos abraços fala. Eu ganhei esse livro no meu aniversário do ano passado. No meu aniversário do ano passado, ganhei de uma amiga muito querida, da Tamires. Beijo. E eu adorei esse livro, muito fera, muito legal. Ele, sim, sabe, ele aqui atrás ele já fala que, já descreve um pouco dessa coisa desafiadora que ele tem, assim, que ele é bem, ele veio mesmo pra desafiar e pra mostrar alguns contos, algumas histórias que são, assim, de se pensar, sabe, sobre a questão da sociedade. Aqui também fala algumas contradições acerca também do divórcio, sobre a memória. E ele fala diversas coisas, ele é bem recheado de coisas assim que a gente pode trazer para crônicas
coisas que são bem agradáveis de se pensar. E quando a gente vai lendo como leitor, né, a gente vai capturando mais pontos de conhecimento, de conhecer algo novo, de mergulhar nessa história. Então eu achei muito bacana. É um livro da LPM, né? E eu gostei bastante, ele é bem levezinho de levar assim pra qualquer lugar, se vocês querem levar alguma coisa assim. Ele é bem legal. E é isso. É isso aí, eu tô até com coisinha da Feira do Livro ali. E o livro que eu quero ler depois mais pra vocês, eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas é um livro que eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, porque a câmera tá em cima, os livros estão embaixo e a câmera tá em cima. Então vai ficar bem difícil de mostrar pra vocês, mas nos próximos vídeos eu mostro. Muito obrigado por me assistir, muito obrigada pelo carinho, já tá me assistindo, já agradeço. E manda aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu ainda não botei vinheta, assim, entrada, mas pode deixar que eu já vou me organizando, colocando mais. E eu agradeço pela presença de vocês. Beijo!